Com o Renato de volta, o Grêmio enfim começa a preparação para o clássico Grenal. E o treinador terá 4 dias para fazer 4 decisões importantíssimas a respeito do time. Eu te trago ainda uma curiosidade sobre Renato e os últimos Grenais depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre Renato e o clássico Grenal. As decisões que o treinador gremista precisa tomar e também um ponto muito importante que indica uma mudança na escalação para o clássico. A gente vai falar sobre isso, mas antes, KTO.com, minha casa de apostas, a tua casa de apostas. Vai na KTO, te registra com o código PICÃO para ganhar 20% no teu primeiro depósito. E hoje é dia de seleção brasileira. Brasil e Peru lá em Brasília. Eu acho que o Brasil vai para cima do Peru com mais de 4 gols e tem um oddão para isso lá. Tem Brasil mais 13,5. A odd é 3,23. Eu vou nessa aí lá no oddão da KTO. Vai lá e faz a tua fezinha também. Gente, olha só. Vamos começar falando sobre esse ponto importante, essa curiosidade, esse dado, esse fato que a gente pode trazer a respeito do Renato em relação aos últimos clássicos grenais, que indica uma postura que pode sim ser definitiva na questão da escalação. Se a gente for pegar o último clássico desse ano, o Renato fez sim uma alteração importante na equipe. De certa forma, vinha jogando de forma frequente o João Pedro Galvão como titular, como centroavante. E lá no Couto Pereira, o Renato acaba sacando o João Pedro Galvão do time e colocando o Galdino de forma improvisada como centroavante. Uma mudança bem significativa na escalação e também voltando com o Carbajo no time titular. Se a gente for voltar um pouco antes, no Grenal do Gauchão, lá no Beira-Rio, o Renato também fez uma mudança significativa. Naquele momento, o Grêmio vivia um momento pior que o do Inter, que vinha embalado com o time de Kudê, e o Renato acabou colocando 4 volantes, com o Duqueiroz titular ao lado do PP, com o Vidia Sante jogando, e também o Dodi de meia pela direita. Então mudou bastante. Lá no último Grenal do Brasileirão de 2023, também no Beira-Rio, o Renato mudou o time. Ele vinha escalando ali Cristaldo, Carbajo, Vidia Sante, até por vezes o Natan Pescador no meio-campo, com o Soares e o João Pedro Galvão lá na frente. Ele acaba sacando o Natan Pescador e também tira o João Pedro Galvão do time, colocando de volta o Ferreira como titular. O Ferreira volta a ser titular naquele clássico Grenal que o Grêmio perde por 3-2, que tem o gol de falta do Soares. Ainda no Brasileirão, só que no primeiro turno, é aquele esquema que o Renato coloca com 3 zagueiros, apesar de ter dado errado contra o Palmeiras algumas semanas antes. Então, o Renato muda no Grenal. A gente tem visto isso como regra, basicamente. Todos os Grenais anteriores, o Renato tem feito mudanças significativas na escalação gremista. E não me parece que vai ser diferente. E aí a gente já vai para o outro assunto. Tem 4 decisões, 4 escolhas que o Renato vai ter que fazer para esse Grenal do próximo sábado. A primeira delas é na zaga. Quem vai jogar do lado de Gemerson, que me parece hoje ser o titular, o cara que está garantido na dupla de zaga. E aí é ou Kahneman ou Rodrigo Eli. Hoje, se eu tivesse que apostar, apostaria no Rodrigo Eli, porque já formou a dupla titular com o Gemerson e ambos estão recuperados e treinando. Sem o Reinaldo na lateral esquerda, a mudança provável é a entrada do Mike, mas ele pode optar pelo Fábio, pela experiência e pela segurança defensiva que ele já colocou, que o Fábio dá para ele em alguns momentos. Inclusive usou o Fábio em momentos que poderia utilizar o Mike, ele usou o Fábio na lateral esquerda ainda lá no início, antes mesmo das enchentes. E aí, no meio-campo, ele tem PP ou Dodi para escalar junto do Vidia Sante. Talvez seja a grande dúvida do Renato nesse momento. O Dodi é um cara que pode dar consistência, marcação no meio-campo, mas o PP tem sido titular mesmo com o Dodi à disposição. Então essa é a outra dúvida. E para mim o que pode surgir como uma grande surpresa na escalação de Renato é a volta do Soteldo ao time titular. O Aravena é o titular da posição. Com o Soteldo disponível, o Aravena tomou o lugar dele pela questão defensiva. Mas sem o Reinaldo, talvez o Soteldo volte a ganhar a posição pelo lado esquerdo e também pela experiência para não queimar o garoto chileno. Então, são as 4 posições, os 4 dilemas que o Renato tem essa semana e terá 4 dias para definir quem jogará no time titular. Eu acredito muito em mudanças, porque, como eu disse, o Renato já indicou isso em Grenais passados. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para tu não perder nada e deixa teu comentário. Como tu escalaria o teu 11 inicial para o Grenal e também o teu sentimento para essa partida? Deixa aí para mim. Beijo!